Glórias a Deus. Tiago, 1, verso 2, vamos ler alguns versículos. Diz assim a palavra de Deus: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Vou ler de novo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar.
Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o seu próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém. Podemos nos assentar. Glórias a Jesus. Meus irmãos, estamos hoje no culto de Santa Ceia, que foi instituído por Jesus com um propósito, o propósito de nós lembrarmos da sua morte e examinar a nós mesmos. Este é o propósito pelo qual existe o culto de Santa Ceia. Lembrar-se da morte de Jesus, lembrar-se do seu sangue, do seu corpo, que foram vertido e moído, ou que foi vertido e moído por nós, e examinar a nós mesmos. A palavra de Deus, nesta parte da Escritura que nós lemos, ela diz, em primeiro lugar, o ponto central desta palavra está no versículo 18. Diz a palavra: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então este é o centro da palavra. A palavra de Deus aqui está dizendo a razão pela qual Deus criou a humanidade. Deus criou o ser humano menor do que os anjos, ser humano formado por matéria e também pelo Espírito. O ser humano, portanto, ele tem tanto a matéria física como a, vamos dizer, entre aspas, matéria espiritual, que na verdade não é matéria. O ser humano tem uma porção da terra em seu corpo físico e uma porção dos céus no sopro de Deus, que é o nosso espírito. E a palavra de Deus então diz que Deus fez isto com o propósito de que deste ser criado menor do que os anjos, conforme Hebreus capítulo 2, deste ser, Deus então gerasse filhos por meio da palavra. Por meio da palavra da verdade, Deus geraria então filhos que seriam primícias de todas as suas criaturas. A palavra de Deus nos fala sobre este assunto em Hebreus 2:5. Pode colocar na tela, todos juntos, vamos ler. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Verso 6. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites? Este ser criado menor do que os anjos, mas com um plano e um projeto extraordinário para ele. Plano este que se cumpre por meio de Jesus. Então, se em toda esta criação Deus quer levantar filhos, e estes filhos vêm à luz por meio de Jesus, então toda esta criação gira em torno de Jesus. Toda a Bíblia gira em torno de Jesus.
Toda a história da humanidade gira em torno de Jesus. Tudo gira em torno de Jesus, porque por Ele, para Ele, foram criadas todas as coisas. Aleluia! E a igreja é criada para Ele, para que Cristo com a igreja governem sobre todas as criaturas. A palavra de Deus nos fala, ela faz uma correlação. No verso 5, Hebreus 2:5, ela fala então esta correlação entre anjos. Anjos que um dia Deus os teve como acima de suas criaturas, mas os anjos falharam. E agora Deus levanta este ser menor do que os anjos para ser primícias de todas as suas criaturas. Glórias a Deus. E a palavra de Deus nos fala em 2 Coríntios, capítulo 6, que versículos extraordinários estes, versículos 2 e 3, 2 Coríntios 6, 1 Coríntios 6, 2 e 3, 1 Coríntios 6, 2 e 3, todos juntos. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso os indignos de julgar as coisas mínimas? Verso 3, ou não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Oh, que propósito glorioso é este! Oh, que propósito glorioso é este! Por isso diz a Bíblia Sagrada que Deus fez todas as coisas para, por meio da igreja, mostrar agora aos principados e potestades a multiforme sabedoria de Deus. Agora, diz a Bíblia Sagrada, não somente no futuro, mas desde agora. E a palavra de Deus nos dá uma pequena luz sobre como isto acontece quando lemos as Escrituras no livro de Jó, no capítulo 1. Jó, no capítulo 1, vamos ler o que diz o versículo 6, todos juntos. Num dia, todos juntos, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Donde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Versículo 8, perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Verso 9, então respondeu Satanás ao Senhor: acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. A palavra de Deus aqui está nos falando que Jó era um homem rico. A palavra de Deus fala a respeito de toda a sua riqueza. No versículo 3, ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois,
500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. A palavra de Deus está nos falando aqui, irmãos, que toda essa riqueza de Jó fazia com que os seres humanos admirassem a bênção de Deus sobre a sua vida. No entanto, a palavra de Deus aqui está nos mostrando que todas as bênçãos com as quais Deus tinha abençoado Jó, todas essas bênçãos, perante os principados e potestades, não representaram nada. A palavra de Deus está nos mostrando aqui, então, irmãos, que todas as bênçãos que Deus dá, tudo que Deus dá para mim, tudo que Deus dá para você, não demonstra perante os principados e potestades a multiforme sabedoria de Deus. Por quê? Porque os anjos que caíram do céu, eles tinham muito mais do que 500 juntas de bois. Eles tinham muito mais do que 3.000 camelos. Eles tinham muito mais que toda a cidade de Porto Alegre. E a palavra de Deus diz que mesmo eles tendo muito mais do que isso, não foi suficiente toda a riqueza que Deus havia lhes dado para que eles permanecessem fiéis a Deus. Mas ouviram a voz de Lúcifer e se rebelaram contra Deus. Então, irmãos, se a riqueza que os anjos tinham no céu não foi suficiente para lhes tocar o coração a ponto de serem fiéis a Deus, a palavra de Deus está mostrando que muito menos a bênção de Deus sobre as nossas vidas impressiona o mundo espiritual. Muito menos tudo que você imaginar pode impressionar o mundo espiritual. A palavra de Deus é tão clara nisto, que a Bíblia diz que quando Lúcifer se apresentou para Jesus, Lúcifer disse para Jesus: olha, Jesus, olha, filho do homem, tu não precisa nem pedir para o Pai as riquezas desta terra, eu mesmo te dou. Por isso que as coisas materiais não impressionam Satanás e os seus demônios. Porque ele é o príncipe deste mundo. A palavra de Deus diz que por meio da igreja, aleluia, por meio dos santos, Deus quer mostrar a sua multiforme sabedoria. Deus quer mostrar para todos os principados que eles estavam errados. Deus quer mostrar para todos os anjos, arcanjos, serafins, querubins, que eles estavam errados. Oh, aleluia! E a palavra de Deus aqui está demonstrando que o que impacta o mundo espiritual, o que condena todos os demônios, o que condena, o que põe Lúcifer no seu lugar, é quando o homem é fiel a Deus, mesmo no meio da tribulação. O anjo, esse Lúcifer, chegou na presença de Deus e Deus perguntou-lhe: viste meu servo Jó? Viste a sua fidelidade? O Lúcifer olhou para Deus e disse assim: mas claro, tu cercaste com uma sebe, tu cercaste com uma muralha.
ele é rico. Deixa que eu lhe toque, e tu verás que ele não é isso que você está pensando. E Deus disse: pode tocar. Eu vou mostrar para ti que tu estavas errado. Eu vou mostrar para ti que tu vais ser condenado para sempre pela tua infidelidade. Tu tendo tudo, foste infiel. Tu vais mostrar agora, eu vou mostrar para ti agora, alguém feito menor do que tu. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. E agora, quando o Tiago fala sobre a igreja se levantando como primícia das suas criaturas, Deus formando a igreja para neste mundo que há de vir, ser a primícia de todas as suas criaturas. A igreja governar este mundo que há de vir. Eu sei que talvez você tenha ideia, quem sabe em outras searas, você tenha ideia que os crentes, a igreja, vai viver no céu, um lugar lá que nós vamos ter umas asinhas, vamos ficar tocando harpinha e descansando. Não. O mundo que há de vir, a igreja vai governar o mundo que há de vir. É um lugar de trabalho, mas um trabalho que não tem canseira, não tem cansaço. Porque o que nos faz cansar este corpo, e este corpo, aquilo que é mortal, será revestido da imortalidade, aquilo que é corruptível será revestido da incorruptibilidade. Esta é a esperança da igreja. Oh, bendito seja o nome de Jesus para sempre. Por isto, ao apresentar a igreja como primícia, Tiago diz: meus irmãos, tende por motivo, verso 2, pode colocar aí, por favor. Vamos ler todos juntos, 1, 2, 3. Meus irmãos, verso 2, verso 3 melhor, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz por perseverança. 4, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Glorifique o nome de Jesus. É a provação que vai nos aperfeiçoando. São as batalhas que vão nos aperfeiçoando. Verso 12, todos juntos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Por quê? Quem pode glorificar a Deus? Aleluia. Agora, meus irmãos, Tiago explica no verso 13 sobre a natureza dessa aprovação. A natureza dessa aprovação que nós passamos para sermos aprovados para um dia julgar o mundo e julgar os anjos. E ele explica no verso 13, diz assim: ninguém, todos juntos, ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Então, a natureza da provação não é divina. A natureza da provação não é divina. Assim como Jó, ele não foi
provado por Deus. A natureza da provação de Jó não foi divina. Foi da vontade de Deus? Sim. Foi Deus que provocou o diabo. Então nós vemos que Deus provoca a maldade do mal. Deus provoca a maldade do mal para os seus propósitos. Porque Deus, Ele não tenta e não pode ser tentado. Ele provocou a maldade do mal. E aí, Lúcifer? Olha, meu servo. Então a palavra de Deus está dizendo: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Agora vamos ver então qual é a natureza da provação que nós passamos aqui na terra, provação esta que nos dará autoridade espiritual para governar o mundo que há de vir, para ser as primícias de todas as criaturas de Deus. Vamos ler. Ao contrário, cada um é tentado pela sua... Cada um é tentado pela sua... Cada um é tentado pela sua... Quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, olha o que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está dizendo que preste atenção aqui, irmãos, olha que coisa espetacular isso aqui, que coisa fantástica, essa revelação aqui. A palavra de Deus está dizendo o seguinte: Deus fez, preste atenção, Deus fez a humanidade com esse propósito, com o propósito de gerar filhos dentro desta humanidade, filhos de Deus, não somente criaturas. Porque o ser humano será a primícia de todas as criaturas? Porque serão as únicas criaturas que serão filhos de Deus, que terão a natureza de Deus concedida a eles. Oh, aleluia! Nenhum anjo, nenhum arcanjo, nenhum querubim teve concedida a natureza de Deus para ele, para ser filho de Deus. O escritor aos Hebreus diz que quando a palavra de Deus fala em filho, significa comunhão de natureza. Então, quando a palavra de Deus fala que Jesus é filho de Deus, não está falando que Jesus foi gerado por Deus, senão Jesus não seria eterno. Mas quando a Bíblia fala que Jesus é filho de Deus, está dizendo que ambos têm a mesma natureza. Aleluia! Quando a palavra chamava Jesus de filho do homem, não é que Jesus poderia ser gerado por um homem ou por uma mulher, por isso não se pode chamar Maria de mãe de Deus. Mas estava dizendo que Cristo veio à terra e comungou da natureza humana. E da mesma forma como Cristo veio à terra e comungou de natureza humana, Ele veio à terra e possibilitou que eu e você pudéssemos nascer de novo e termos a natureza de Deus em nós, diz a Bíblia, implantada pela palavra de Deus. A palavra se faz carne em nós. Quando alguém aceita a palavra de Deus, quando alguém crê na palavra de Deus, quando alguém vê a palavra de Deus fazendo parte dele, sendo carne nele, torna-se filho de Deus. Oh, bendito seja o nome de Deus, bendito seja o nome de Jesus. Ele é o centro de todas as coisas. E aqui a palavra de Deus está nos falando então, que Jesus,
por meio de Jesus, nós seremos primícias de todas as criaturas. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Mas embora sendo filhos de Deus, diz a palavra, teríamos essa natureza terrena, essa natureza humana. E porque Deus nos deu essa natureza terrena, a palavra de Deus aqui está dizendo. Porque nós seríamos provados, não por Deus. Seríamos provados por quê? Mediante a nossa natureza terrena. Olha que engrenagem extraordinária. Que coisa fantástica. Quantas vezes eu disse, Deus, por que o Senhor me deu essa natureza tão miserável? Mas aqui Tiago está revelando a razão pela qual nós somos provados por essa natureza terrena, é esse plano eterno de Deus. É por meio desta provação, é por meio da vitória sobre esta provação, é que seremos aprovados para julgar, irmão Vinícius, o mundo e os anjos. A provação, a natureza da provação, que uma vez aprovados, nos faz ser primícias de todas as criaturas de Deus. Não é uma prova de Deus, é a prova da nossa própria natureza. Nós somos provados pela nossa própria natureza. Então, irmãos, veja, Deus é tão perfeito, o plano de Deus é tão perfeito, que se fôssemos provados por Deus, alguém poderia dizer assim, Deus, o Senhor está sendo injusto comigo, o Senhor está provando mais eu do que o pastor Silvio. Ninguém pode dizer isso para Deus. Se tu reclamar de Deus, Deus disse assim, eu não estou te tentando, é você mesmo, é a tua natureza. Não vem reclamar de mim. Tu é tentado, tu é provado, e tu tem que ser aprovado, e tu tem que vencer, é a ti mesmo. Não queres ser provado mais do que está sendo? Crucifica a ti mesmo. Aqui está a chave. Por isso Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Ninguém pode dizer que Deus está provando mais ele do que qualquer outro. Porque ninguém diga por Deus sou tentado. Ah, pastor, a luta está difícil, está na tua mão. Jesus disse, tu queres vencer a prova? Quem te prova é tu mesmo. Tu queres vencer a prova? É simples. Leva para a cruz esta prova. Aleluia. Vai para a oração, vai para o jejum. Quanto mais tu orares, quanto mais tu jejuares, mais leve vai ficar a prova. Então o peso da prova está nos ombros de cada um de nós. E a chave deste peso está na tua mão. Que coisa impressionante isso. Aleluia. Aleluia. Se alguém no dia do juízo final disser assim, Deus, eu caí no meio do caminho,
Porque a prova minha era maior que a prova do pastor Humberto. Aí Deus vai dizer assim, negativo. A tua natureza era igual à natureza dele. É que ele levou para a cruz. E você ficava bajulando a tua natureza. Que coisa incrível isto! Que coisa incrível isto! Não é fantástico isso aqui? Ninguém poderá acusar Deus de injusto. Quem quer dizer tu és justo? Quem quer levantar as mãos aos céus e dizer tu és justo? Tu és justo, tu és justo, tu és justo. Aleluia, Deus está mostrando por meio da igreja aos principados e potestades que toda acusação de Lúcifer contra Deus era mentira. Que Deus é justo. Por isso diz a Bíblia, ele encerrou todos debaixo da maldição. Todos nós estamos debaixo desta mesma maldição. Que Paulo diz, quem me livrará do corpo desta morte? Todos nós estamos debaixo dessa mesma natureza. Não importa se é pobre, se é rico. Tiago fala no capítulo 1, no verso 9. Ele diz, o irmão, porém, pode colocar aí, o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. E o rico na sua insignificância. Aleluia! Seja rico, seja pobre. Para os homens, o rico pode parecer uma coisa, mas Deus está dizendo, o pobre glorie-se na sua dignidade e o rico na sua insignificância, porque diante de Deus pode ser rico. O homem mais milionário do mundo, toda a sua riqueza não pode nada contra a sua carne. Toda a riqueza de Elon Musk não pode nada contra a sua carne. Só existe um remédio para a carne, é a cruz de Cristo. A natureza terrena do pobre é igual à natureza terrena do rico. A natureza terrena do filho de crente é a mesma natureza humana e terrena do filho do maior pecador da terra. Aleluia. Oh, aleluia. Ninguém diga sou tentado por Deus. Nós somos tentados cada um de per si, pela sua própria natureza. E a chave para todos, a chave para o rico, a chave para o pobre, é a cruz. É levar essa natureza para a cruz. É negar a si mesmo. É negar as suas cobiças.
É negar as suas cobiças. Tem coisas, tem cobiças que para a sociedade não tem problema. Mas para Deus, o problema está na natureza terrena que tem que ser crucificada, natureza humana, que tem que ser crucificada para nascer a natureza divina. Aleluia! Deus quer nos chamar como filhos para ser primícias de todas as suas criaturas. O que nos faz primícias de todas as criaturas, o que nos fará primícias de todas as criaturas, não é a nossa riqueza, não é a nossa beleza, não é a nossa capacidade de ostentar, de se firmar, de liderança. O que faz vai ser a prova, ter vencido a prova. Ter vencido esta prova. Quando o Tiago está falando aqui na provação, ele não está falando aqui da perseguição, das lutas, tudo isso faz parte. Mas aqui ele está falando desta prova. Ele diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E diz, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Quem está entendendo essa profundidade da palavra? Deus nivela todos nós, pastor Eliseu. Filho de crente, filho de prostituta, filho de ladrão, filho sei lá de quem não, nem sabe quem é o seu pai, está todo mundo nivelado. Oh, aleluia! Na presença de Deus ninguém é maior do que ninguém. Glória! Glória, 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 glória. Então, nesta noite, estamos aqui com esta grande oportunidade. Deus nos dá a chave nas nossas mãos para sermos aprovados para este grande propósito pelo qual Ele nos criou. Você e eu devemos considerar essa nossa natureza como a nossa prova. É isto que vai determinar se eu fui aprovado ou não. Aleluia, aleluia. Vamos ficar em pé neste momento. Este é o propósito que devemos ter: crucificar a nossa natureza terrena, negar a nós mesmos e crucificar a nossa natureza terrena. É essa prova, pastor Silvio, que o senhor tem que ser aprovado. E se formos aprovados, receberemos a coroa da vida, que o Senhor tem prometido àqueles que o amam, para sermos lá no futuro a primícia de todas as suas criaturas. Que plano extraordinário! Que plano extraordinário, que plano justo, que plano perfeito. Ele não faz acepção de pessoas. Pode colocar lá no Tiago 2:1. Tiago 2:1, faz favor. Olha só. Olha só. Todos juntos, meus irmãos. Todos juntos, meus irmãos.
não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Todo mundo igual. Tem natureza humana? Tem. Então tem que crucificar. Tem que negar a si mesmo. Que coisa linda. E uma vez aprovado nessa guerra contra essa natureza, tu receberás a coroa da vida. Para ser as primícias das suas criaturas. Para julgar os anjos, para julgar o mundo e governar o mundo que há de vir. Se você, antes de participar da Santa Ceia, quer vir aqui à frente e dizer: Deus, eis-me aqui, Senhor, ajuda-me neste ponto da minha natureza terrena, ajuda-me, Senhor, eu tenho que ser aprovado neste ponto aqui. Tu sabes o que o Espírito Santo vem falando para ti. Examine-se a si mesmo. Oh, aleluia, ponha diante de Deus para ser aprovado. Sai do seu lugar e venha aqui na frente agora. Venha rápido. Pode ficar em pé mesmo, pode ficar em pé mesmo. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Venha em nome de Jesus, venha em nome de Jesus. Aleluia. Qual é o ponto da natureza humana que ainda você está tropeçando? Oh, aleluia. Deus quer te dar vitória. O Espírito Santo quer te dar vitória. Oh, glórias, 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 glórias a Jesus. Checandarila o bagamba raflasturi glastará clubeira bava rasturi clando rastai. Raro cresça o ribarama garachara raias. Aleluia. Ninguém aqui pode dizer: Deus está tentando mais a mim do que os outros. Deus está provando mais a mim do que os outros. Ninguém pode dizer. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Pela sua própria cobiça, pela sua própria concupiscência. Oh, que coisa linda, estes irmãos, essas irmãs examinando a si mesmo. Nós vamos orar neste momento, vamos clamar a Deus. Iragla bachanda, roquechala gla parava lucre bastardei balachorte fanda. Reclobei castiria, lairasto lofruque estandia, raplastucandaria mastaia. Vamos orar agora, a igreja orando, a igreja clamando, irmão, a coisa é séria, irmão. A coisa é séria, irmão, a coisa é séria, irmão. Shalare calore baba koma marore halagarai. Relarostai, há uma glória de Deus aqui sobre irmãos. Eu vejo irmãos, eu vejo algo poderoso. O Espírito Santo me mostra água. O Espírito Santo me mostra água sendo derramada sobre este lugar aqui. Água, eu tive uma visão, agora Deus mostrou água em abundância sendo derramada aqui. Deus está lavando a sua igreja, o seu povo. Deus está lavando a tua alma, o teu coração. Há uma água cristalina correndo aqui sobre esses irmãos que estão na frente. Meu Deus, eu vejo muita água sendo derramada sobre este lugar.
Shilara bagabarole rabagata lore barra barra balore baclai riba laga laga rola racharra rica pamba rule raclanda rei Astúrias. Derrama água, Senhor, continua derramando água. Água, a tua palavra, a tua palavra, a tua palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, diz o Senhor. Rebabarro, lele claranda, lure blaquetira, lure berabachai. Ragarabara, la ragalagara, rosho. Roba babara, correbera, borore, macata, la harabachai. Charamaro, lere, gleiga, chore, verte, lore, bagaia, orando. Calarostira barre hiker role bravo reca chero rouba e hiker tiasdo. Porra la sila barrocanta mando riparamastanta. Oh, que glória, Senhor, que glória, que glória. Oh, é a glória do Teu Espírito Santo, é a manifestação do Teu Espírito Santo. Rababarole calarai. O Espírito está sendo derramado sobre a tua vida. O Espírito de Deus está sendo derramado sobre a tua vida. Recande mandare la rai. Gloria rote basti come burila rendera kai. Rorara sheradore barakesha la rogele gabarodore barastai. Rela rastoy, aleluia. Oh, que doce presença do Espírito Santo. Que doce presença do Espírito Santo.
O Espírito de Deus está sendo derramado sobre irmãos e irmãs aqui. Há uma glória de Deus sendo derramada para que homens e mulheres vençam a sua natureza terrena. Há uma glória sendo derramada aqui. La gloria menandiroi ragabaraloregate gadori relastori rudi di galoia gamagori rerolorori ridarai risto di rare laghi barore la ragara stori. Que coisa gloriosa é a presença do Espírito.